porque é muito engraçado a gente pensar que você é essa pessoa, porque eu sou da geração, os adolescentes que foram impactados pela vaiana de pau. Nossa senhora. Eu deformei o cérebro de uma geração. Muito. Mas eu te Amiga, muito agradeço, obrigada. porque nos divertia muito. E hoje a gente seria preso, né? Olha como o mundo muda em, sei lá, 15, 20 anos. 15 anos, né? Essa era uma das perguntas que a gente tinha, inclusive vou te cortar só porque ele já Total, deu esse corte, claro. tá? Você acha que seria possível fazer qualquer coisa minimamente parecida com o mundo canibal Sim, hoje? eu tenho vontade. Só que as piadas seriam diferentes. Seria. Mas tem que Por ter. exemplo, o que era um humor totalmente politicamente incorreto, agressivo naquela época? Era aquilo. Aham. Não podia falar sobre nada. Um moleque que come merda? Pô, vamos. Um feto abortado? Beleza. Sabe? A vaina de pau bater na molecada, Travesseiro de espancar pedra. a vassourada de aço, não sei o quê. Ah, não pode fazer isso? Vamos fazer. Hoje em dia, Eu tava lembrando o que do não pode Popeye, fazer? O Maloqueiro o Popeye. maloqueiro Popeye. Certeza, bolo de maconha, bolonha. Era um maloqueiro, é o Popeye que em vez de pinafre é maconha. A gente fala assim, a linha tá aqui, a gente não vai levar ela pra cá, a gente vai levar aqui. Só que era uma época que tava todo mundo afim de falar, é isso mesmo e tal. E agora falou, não, a linha tá aqui, joga ela pra baixo. O desafio hoje de fazer humor é isso, é jogar essa linha pra cima de novo com novas regras. Me desafia essa coisa de mudar as regras? Então, não dá pra fazer vamos. humor? Eu vou fazer então, quero fazer. Como assim não dá pra fazer? Não, esquece, não dá pra fazer mundo canibal hoje em dia. Dá, só que seria outro mundo canibal. Não vai fazer as mesmas piadas assim, porque eu já fiz. Qual é a graça de fazer um humor de 10, Claro, 15 anos é atrás? isso. Claro. Entendeu? Pra que fazer? Eu entendo a praça. A geração não vai nem entender. Tá repetindo até hoje. Tudo bem, tem gente que quer aquele conforto de ligar e saber exatamente. O que esperar. Mas eu, como artista, o meu desafio é fazer coisa diferente. Tem uma frase do Alan Moore, não sei se você conhece, que é o maior roteirista de quadrinhos de todos os tempos, assim, que fez Watchmen, fez V de Vingança e muitas outras coisas, que ele fala, não é trabalho do artista dar ao público o que ele quer. O artista dá ao público o que ele precisa. Se o público soubesse o que ele precisa, ele não seria público, ele seria artista. Porque o público sabe o que ele quer. Eu quero mais disso, eu gostei, mais disso, mais disso. Você fala, não, eu vou te dar isso. Meu, que bosta! Daqui 3 anos eu falo, cara, que bom. É como isso. a banda que você gosta, ela tá fazendo o mesmo trabalho. Aí ela quebra. O primeiro instinto seu é falar, meu, já não gosto mais. Depois do tempo você ouve aquilo de novo e fala, cara, que coisa legal. Então, eu como artista, eu sempre tento quebrar padrões. Então, quando eu comecei a fazer temático, o podcast, não é porque os views estão caindo. Não, os views não estavam caindo. É porque, vou fazer temático. Vou fazer debate, nem tá fazendo debate. Vou fazer debate. Vou fazer tal coisa. Mas por quê? Porque eu, como artista, eu preciso me desafiar, senão eu encho o saco. Quando eu começo a ter 2, 3 semanas muito parecidas, aquilo começa a me incomodar de uma forma absurda. Vamos viajar? Vamos fazer um podcast não cansa, fora? Não? Não cansa, não? Então, cansa se eu fizer a mesma coisa. Entendi. Eu sempre estou procurando coisas novas. Agora, meu desafio está sendo fazer entrevistas em inglês com um gringo. E eu tenho que correr atrás, porque meu inglês não é 100%. Você ainda está fazendo as aulas de conversação, tudo? Estou fazendo quase diariamente. Vou fazer agora 20 dias de imersão e tal, porque é o meu foco. Eu não tenho precisado até então, porque a gente faz tradução simultânea. A gente tem 2 estúdios lá de tradução simultânea. Então eu estou com fone, vocês estão com fone, eu estou falando em português, vocês estão escutando em inglês, eles estão falando em inglês, eu estou escutando em português. Porque para a audiência, mesmo quando eu fizer toda a entrevista em inglês, vai ser Mas no evento da Disney, por exemplo, foi super importante você ter Mas lá foi tradução simultânea também. Mas foi importante você ter um inglês de estofo ali. Sim, para conversar com pro pessoas. Antes, pro depois, isso. para ir trocando ideia. Isso sim. Mas eu não tenho essa fluidez que eu tenho na entrevista ainda em inglês. E isso me incomoda. Porque aí eu fico dentro de um roteiro. Eu vou entrevistar um pessoal em inglês, eu tenho um roteiro na minha cabeça, eu vou perguntar isso. Eu não posso Perde puxar. um pouco da espontaneidade. Aí quando ele fala uma coisa, eu tô pensando em como perguntar aquilo e já fui para outro assunto. Mas eu podia falar, aqui no Brasil, quando eu jogava futebol na rua, não, ele já mudou de assunto. Não dá para eu já, naquele assunto. Eu vou para a próxima pergunta. Então, meu desafio é esse. Tá, mas por que eu cheguei nisso? Voltando para a Havaiana de Pau. Exatamente. Uma dúvida, a voz da Havaiana de Pau era sua? Não, é do Rodrigo. É do Rodrigo. Ele detonava a garganta dele. Era muito bom. O Rodrigo foi seu aluno na Escola Pan-Americana, né? Não, na minha escola. Eu tive uma escola. Na escola mesmo. Tinha fábrica de quadrinhos, chegou a ter 300 alunos, era na 9 de julho. E ele foi meu aluno, ele queria desenhar super-herói, eu falei, cara, esquece, teu lance é esse, velho. O teu traço é esse, cara. Aí eu falei, eu tenho os personagens,
Porque lá em Manaus, eu tinha uma tira que chamava Canibites, que depois eu fiz da Folha de São Paulo aqui também, que era uma tribo canibal, nem sei se é politicamente correto hoje em dia, desculpem. Eu falo de 20 anos atrás. Canibites, era uma tribo canibal da Amazônia, que caía os produtos da Zona Franca de Manaus, então aquele cacique, em vez de ter aquele negócio que era um DVD que ele tirava aqui, um videocassete de 5 cabeças, eram 5 cabeças mesmo. Então tinha essas piadas, né? Não era um caldeirão, era um forno de micro-ondas. E aí eu falei, pô, eu tenho esses personagens que são canibais, tem outros personagens, vocês têm, vamos fazer um mundo canibal. Animar. Juntamos tudo lá e, cara, foi... É engraçado porque a gente apareceu logo depois daquela bolha que estourou da internet. Onde qualquer site era vendido por 1 milhão, 2 milhões. E eu sempre tive essa sensação na minha vida que eu tô chegando atrasado. E depois que passa o tempo, eu falo, não, eu tava no princípio. Na hora certa. Com um podcast foi a mesma coisa. Eu falei, cara, se eu tivesse começado 2 anos antes, eu tava no começo do podcast. Eu falo, não, eu tô no começo. Foi o que a gente falou com o Igor quando ele esteve aqui. Porque se a gente olhar na linha histórica, daqui a algum tempo... A gente vai ser da mesma geração, apesar de você estar 5 anos na frente da gente. Mas a gente vai ser de uma mesma geração. O mesmo momentum, né? Quando o tradicional estava caindo e alguma coisa nova e diferente estava surgindo. A sensação é sempre essa, porque... Pessoa, cara, um monte de gente me manda e-mail, me liga, não sei o que. Pô, tô fazendo podcast, não tá rolando, não tá virando. Eu falei, cara... Com 2, 3 meses de podcast, 4 meses, eu falei, cara, não vai dar certo esse negócio. Como que eu vou pagar a parada? Ai, que alívio. E aí eu ficava nessa assim... Mas a gente já tá quase 2. Não, mas... Tô brincando. Mas no começo era assim. Era muito pior. Era muito assim, porque eu falei, cara, se eu tivesse começado 2 anos antes, eu estaria bem. Com comédia, foi a mesma coisa. Eu comecei, sei lá, 4 anos ou 5 depois da primeira geração. Eu sou da primeira geração, porque já compactou. Mas a primeira geração começou 5, 6 anos antes. Eu falei, cara, se eu tivesse começado antes, eu teria ido pra televisão, tava enchendo o show. Só que depois de 1 ano, 2 anos fazendo, eu falei, não, eu tô na mesma geração, tô enchendo o teatro igual. Você trabalhava de segunda, era uma rotina muito louca. Por causa disso também. Porque eu falei, é que nem piloto de avião. Quanto mais eu tiver no palco, melhor eu vou ser comediante. Quanto mais eu fizer entrevista, mais eu vou saber fazer entrevista. Por isso que as primeiras entrevistas não eram tão boas, depois vai melhorando. Pô, eu tô 1.500. É impossível não ter aprendido alguma coisa nisso. A gente tá em qual? Essa é a 75. Tem tempo, tem chão. A gente vai fazer 5 anos em novembro e tem mais de 1.500 entrevistas, né? É muita coisa. Porque tem programa especial e tal. Isso. Mas só pra gente não perder o fio da meada do mundo canibal, tem uma pergunta muito específica. Eu sei que a Havaiana de Pau foi inspirada na sua mãe, né? Assim, a mãe de todo mundo, É isso, todo mundo tem uma mãe meio Havaiana de Pau. É uma coisa meio Maurício de Souza, assim, com a Turma da Mônica. A Mônica filha, os amiguinhos da filha. Agora, quem é a pessoa que te inspirou pro Tommy Lee Rola? Quem era esse gordinho na sua vida? Vamos deixar claro, assim. Tommy Rola não fui eu que criei. O Havaiana de Pau também é uma criação do Rodrigo, acho que é mais a ideia dele, porque tinha um pai dele que era ignorante pra caramba. Ele fala, o pai dele era ignorante. E o meu lance era o que eu falava, né? Que a Havaiana da minha mãe fazia curva, aquele era teleguiado, a gente vai juntando as ideias. Agora, Tommy Lee Rola tem que perguntar realmente pro Rodrigo ou pro Ricardo, eu não lembro quem teve a ideia. Porque a gente trazia um monte de ideia, né? Assim... Às vezes nascia da voz. Tinha personagem que saía de uma voz. A gente fazia uma voz. Eu quero ele fala, pô, é um fetinho que foi abortado e tal. Tem essa voz. E era assim. Tem o direiteiro. Beleza, capial. Que era um personagem que tinha 2 mãos direitas. Por quê? Porque tinha um negócio de lanche que a gente comia lá em Dayatuba, que tinha um cartaz tosco, que o cara desenhou 2 mãos direitas. Assim, o dedão tava... Só por causa disso criaram um personagem direiteiro e ia falar, beleza, capial. Então tinha essas coisas. E aí saíam os bordões, né? Saía do certeza, é uma águia, né? Que, sei lá, ia saindo do Carlinhos, que era o moleque que comia bosta, né? Ai, eu gosto de cocô! Ai, que gostoso! Me dá cocô! É muito legal, né? Mas não era cocô, é porque eu ficava fazendo essa voz pra eles quando a gente tava bêbado, porque saía muito, a gente bebia muito lá em Dayatuba. Eu gosto de gelo, porque os caras iam fazer bebida, e quer gelo, eu falei, eu gosto de gelo é gostoso, eu gosto de gelo bêbado. Aí os caras foram impressionados, eu gosto de cocô. Cara, e saía assim as paradas. A gente bebendo e falando merda, entendeu? Só que aí quando eu comecei a fazer comédia, eu comecei meio que a me afastar do mundo canibal. Por isso que meio que acabou e eles continuaram. Tem hoje, os irmãos Piologo continuam fazendo animação, Partoba, as paradas. Mas eu fui meio que seguindo pro outro lado, né? Fizeram, acho que esses dias, a Gorda de Neve.
Jura? Os irmãos. Eles estão tentando ser presos. Deles, tá? Só tô dizendo que eles fizeram. A gente tá só contando. Vai. Não. Gorda de Neve do Gorda de Neve é muito bom. É muito bom pra eles, tá? Não é uma opinião tá pessoal. Achando legal, não. De maneira nenhuma. Talvez seja engraçado, talvez. Eu não vi também. Não sei. O nome é curioso. Eu não entendi como é que foi essa virada. Quando eu tava pesquisando ali tua vida, como é que foi essa virada do mundo canibal para o stand-up? Como é que isso se deu, assim? Porque aquela coisa que a gente tava falando, assim, quando eu começo a me desinteressar sobre uma coisa, eu achei que o mundo canibal era uma fórmula que tava começando a ficar repetida. Assim, entendi. A Havaiana 2, não sei o que, a continuação. E eu comecei a falar, tá, é legal, pô, um momento da minha vida absurdo. Eu dou crédito do mundo canibal muito mais ao Irmãos Piologo do que eu. Eu era mais um produtor, era mais um cara que dava força, que fazia parte de negócio. A gente teve 33 produtos licenciados, fazia voz, fazia uma... Tinha chiclete, tinha mochila, tinha capa de caderno, tinha tudo, assim. E aí eu comecei a falar, cara, não é... Aí tava surgindo um movimento de stand-up e eu falei, cara, eu vou fazer esse movimento pra isso. Porque eu vou escrever, eu vou bancar o que eu tô escrevendo, cara limpa, e eu lembro exatamente que aconteceu nessa época, assim, tinha um outro site famoso, falo site porque era antes, pré-YouTube, a gente antes, o Mundo Canibal, tava dentro de um portal, os caras pagavam pra gente por mês, e tinha alguns, assim, com a gente, era o Mortadela, o Mundo Canibal e... Omelete? Não, Omelete era de cultura pop, o pessoal no chat vai estar falando. Era o Mortadela, o Mundo Canibal. Não, que louco veio depois. Era outro de humor também. Mas eu não vou lembrar daqui a pouco. E tinha o Porteiro Zé também, não sei se vocês lembram. Porteiro Zé era de um amigo meu, do André Bernardes. E a gente se trocava muita figurinha. E eu lembro quando ele começou a fazer stand-up, eu falei, cara, você é trouxa, velho. O nosso negócio é site, internet, a gente não tem que mostrar a cara, a gente não é engraçado. O engraçado é o que a gente faz. Aí ele falou, vai me assistir, eu vou estrear tal dia. Aí eu fui assistir a estreia dele, eu falei, tá vendo? Foi uma bosta, ninguém riu, eu passou uma vergonha, cara. E aí ficou nisso. Aí ele continuou fazendo, e eu zoando ele falou, vai me ver. Tipo, 4 meses depois, fui ver. Meu, cara bom, texto bom, todo mundo rindo. Eu falei, cara, o que é isso? Eu falei, eu fui lá, anotei o que não funcionou, reescrevi, tentei de novo. Falei, é assim? Porque eu achei que Rafinha, Danilo, os caras já nasceram prontos. Os caras são de teatro, já sabem fazer. Não um cara que é desenhista vai... Ele falou, não, você escreve e vai... E aí eu falei, cara, isso é fascinante. Aí fiz a minha estreia no grupo deles. Quando eu ouvi as primeiras risadas, eu falei, gostei disso. Aí eu reescrevi, tive aqueles meus 15 minutinhos, redondinho, comecei a rodar em todos os clubes de comédia e tal. E nesse ponto eu já tava me enchendo o saco da minha produtora. Que foi o meu grande negócio, foi minha produtora, que eu ganhei dinheiro, comprei minha casa, guardei uma grana. E eu falei, cara, eu não aguento mais trabalhar com publicidade, não aguento mais. Tenho que ver essa mudança de carreira agora. E aí comecei a fazer stand-up. Quando a grande stand-up foi o suficiente para eu parar, e nem era a mesma coisa que eu ganhava na produtora, claro que não. Aí eu larguei a produtora, fechei a produtora e stand-up. E minha vida mudou totalmente. De segunda a segunda, né? Viajando o Brasil inteiro. E era aquela época que tinha show de segunda a segunda. Em São Paulo, todo dia tinha uma noite de stand-up. Todo dia tinha show fora. Então, assim, você não passava fome, não. Era pouca gente para muito show, que é o contrário agora. Tem pouca noite para muito comediante. Sim. Né?